tipo, essas não são, digamos, informações novedosas aqui. Não só nessa eleição, sino a eleição passada, porque o candidato, que é Gustavo Petro, ele foi candidato nas eleições passadas, ele que disputou o segundo turno com o Duque, né? Então, a retórica aqui, que é um Estado baseado na ideia do bem da Guerra Fria, do inimigo interno, aqui funciona bastante bem pela questão do conflito, ele sempre foi associado com o comunismo, que ele não é, mas também com a Rússia. Então, aqui a linha da direita é, se ele ganhar, a Colômbia vai virar um Estado castro-chavista, né? Porque aqui o mais próximo é pensar que a gente vai virar uma Cuba, tomara, ou uma a Venezuela, que não vai acontecer, né? Mas também, por exemplo, no momento das manifestações do ano passado, outras das retóricas do governo era que tanto a Venezuela quanto a Rússia estavam financiando os protestos, não? Que eles pagavam, que todo mundo fazia piada, né? Como se que eu saí no protesto, a mim nunca me chegou o dinheiro, né? Que eles estavam pagando para as pessoas saírem na rua, que isso era uma infiltração da Rússia, especificamente na Colômbia, né? Tipo, eu acho que o Putin nem se lembra que tem um país que se chama Colômbia, é só quando eles estão falando dos tratados com a Venezuela. Que esse é um ponto também que é importante falar quando a gente pensa na crise da Ucrânia. Por um lado, não só a relação da Rússia com o Ocidente como um todo, ou seja, isso involucra os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a OTAN, a mesma Ucrânia, sino também a relação com a China. Eu acho que a proximidade que está tendo nos últimos meses entre a Rússia e a China é uma variável explicativa importante para entender o que está acontecendo na Ucrânia. Que aí tem várias questões sobre tratados militares internacionais. Então, por exemplo, um dos pontos que foi tratado pelo Duque com a OTAN nessa reunião da segunda-feira foi justamente o apoio da Rússia e da China na Venezuela, né? Porque se parte das questões que tem levado até agora de impedir uma invasão dos Estados Unidos junto com a Colômbia na Venezuela é essa, né? Que eles têm um temor sobre a resposta da Rússia e da China se acontecer isso, além da própria poderio militar da Venezuela, mas a presença de milícias tipo chavistas na Venezuela toda. Então, esse é um ponto que é importante levar em consideração quando a gente está pensando nessa questão da Ucrânia, e porque não por acaso que isso tudo está acontecendo, a Rússia e a Venezuela tiveram uma cumbre, eu acho que um mês atrás, onde eles estão reforçando suas relações comerciais e também militares, né? A Rússia é a principal provedor de armamento para a Venezuela desde o começo da era do Chávez. A Venezuela tem reforçado, com toda a razão, seus equipamento militar. E também é importante lembrar que, com a ajuda da Colômbia, os Estados Unidos têm tentado fazer incursões militares através de mercenários paramilitares colombianos na Venezuela. Isso aconteceu no ano passado, né? Onde foi um fracasso total. Eu estava lembrando aquele tentativa também de invasão na Cuba, na Baía dos Cochinos, que foi uma derrota clara para os Estados Unidos, que foi no começo, bem começo do ano, onde os pescadores foram os que neutralizaram os mercenários que tentaram incursionar na Venezuela. Então, essa é uma questão que sempre está tendo uma influência na política interior da Colômbia, e como se vende essa ameaça da Venezuela e essa relação com a Rússia, e como a Rússia vai invadir Colômbia, ou vai minar a Colômbia através da Venezuela, né? É uma forma de criar um pânico, né? Uma histeria, que é o que está acontecendo na Europa também. Não é tipo, estamos numa situação na que a Europa está, tipo,
ela, estou pensando só palavras em espanhol. Ela é indefensa, né? E vai precisar do respaldo, assim, bem Hollywood dos Estados Unidos que venha salvar através da OTAN. Inclusive, saiu na matéria nessa semana falando de um monte de vídeos no TikTok que falam sobre uma possível invasão da Rússia na Suécia, né? Que Que absurdo. depois da Ucrânia haveria a Suécia, como tem gerado uma questão de ansiedade na juventude sueca, pedindo então que é preciso neutralizar a Rússia de alguma forma para evitar aquilo, não? Então, mas para fazer uma ponte com o tema da Ucrânia mesmo, eu acho que a gente tem que ter essas duas linhas de entrada, né? Não só pensar a relação da Rússia com o Ocidente, mas a relação da Rússia com a China, e quem está ganhando e o que ganha com essa situação, né? Porque, de alguma forma, todos os involucrados, exceto a Ucrânia, estão ganhando algo aí. Porque, em termos diplomáticos, em termos econômicos ou em termos militares, aí a gente tem que entrar a pensar, a se pensar quem está ganhando o quê. E falando em termos econômicos, por exemplo, o Bolsonaro, né, ele foi para Moscou 2 semanas depois que o presidente da Argentina ofereceu o país dele como uma porta de entrada para a Rússia, né? E isso, no caráter econômico, faz toda a diferença, né? Essa relação entre Argentina e Rússia. E aí, Colômbia e Venezuela também embarcando nessa narrativa, né, da guerra na Ucrânia para ter um capital político também, né, em relação a todo esse conflito que tá rolando. Então, por isso que eu achei importante a gente fazer essa ponte entre o conflito no leste europeu e na América Latina, até porque os países aqui que a gente mais aborda, né, que além de Portugal, porque eu estou em Portugal, mas Brasil e Colômbia, são países que têm. A Colômbia tem relações com os Estados Unidos, o Brasil também tem relações com os Estados Unidos, a América Latina como um todo é refém dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tem vários tratados econômicos com a Rússia, né? Depende financeiramente da Rússia, da China. Então, assim, a gente não pode, a gente tem que sempre fazer essa ponte, né, para tentar também entender como esses conflitos impactam as nossas vidas.